Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que mais uma tarde nós estamos aqui no Caminhos com Esté, adentrando a sua casa, o ambiente do seu trabalho, onde você está agora e está nos acompanhando no metrô, no trem, no ônibus, fazendo alguma atividade física. Qual a sua realidade neste momento? Mas seja qual for, muito obrigada por reservar esse tempo e participar conosco do Caminhos com Esté. É muito bom perceber que a voz do Senhor vai transformando os nossos passos e edificando os nossos caminhos. Sempre em direção a Ele, sempre à vontade dEle, de acordo com a condução dEle nas nossas vidas. No episódio anterior, nós começamos a falar sobre os temperamentos e daremos continuidade nesta tarde. Vamos, da mesma forma que começamos na semana passada, começar clamando o Espírito Santo, pedindo que Ele venha nos restaurar, pedindo que Ele venha nos conduzir, pedindo para que Ele nos traga o santo equilíbrio, para que as nossas vidas esteja sempre na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Sim, Senhor Jesus, segundo o mesmo Espírito, e que Tu possas consolar, Senhor, consolar as nossas vidas. Que Tu possas transformar, Senhor, os nossos corações. Quando nós clamamos que Tu venhas sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre nós, é porque nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nós precisamos da Tua presença, Senhor Jesus. Que nós precisamos, Senhor Jesus, de Ti. E quando nós assumimos as nossas debilidades, quando nós assumimos, Senhor Jesus, as nossas fraquezas, nós entendemos, Senhor Jesus, que estar na Tua presença é muito maior. Estar na Tua presença, Senhor Jesus, as nossas vidas são transformadas, Senhor Jesus. Estar na Sua presença, Senhor Jesus, tudo é edificado. Por isso nós Te pedimos, vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles, Senhor Jesus, o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, tudo será renovado, tudo será transformado em nós. Sim, Senhor Jesus, nós oramos, suplicamos e pedimos. Instruí os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Santo Espírito. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Santo Espírito. E gozemos hoje e todos sempre, Senhor, da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito edifique o nosso interior. Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito fortaleça as nossas almas, Senhor Jesus. Quantas coisas que vão acontecendo para nos paralisar, para gerar medo em nós. Quantas coisas, Senhor Jesus, vão acontecendo para nos roubar o fluxo da graça. Tirando o Senhor Jesus dos nossos corações a paz. Tirando o Senhor Jesus dos nossos corações a fortaleza. Tantas coisas, Senhor Jesus, que vão acontecendo. Não permita, Senhor Jesus, que nada nos roube de vós. Nada, Senhor Jesus, nos roube de vós, porque Tu és muito maior, Senhor, Tu és muito mais poderoso, Tu és majestoso, Senhor, nas nossas vidas. Por isso nós Te pedimos, nós Te suplicamos, inúmeras vezes, ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis
com a luz do vosso Santo Espírito, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, Senhor Jesus, e que gozemos sempre, sempre da tua consolação. Muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos, Senhor, mas não permita, porque quando nós caminhamos sozinhos, nós caímos e não conseguimos nos levantar, porque não temos ninguém para nos dar suporte, apoio, para nos sustentar. Por isso nós te pedimos, caminha conosco, Senhor. Caminha conosco, permanece conosco. É tarde, a noite já vem. Muitas vezes na tua vida vai estar tudo escuro, sombrio, aparentemente sem a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo te ergue, te coloca de pé e transforma os teus passos. Renova, Espírito Santo, o nosso coração. Espírito Santo de luz, Espírito Santo de sabedoria, Espírito Santo de ciência, de discernimento. Renova em nós, Espírito Santo, dai-nos os dons, as graças, as virtudes. Potencializa o nosso temperamento naquilo que é bom, para que nos tornemos melhores aonde quer que nós fomos plantados, Senhor. Porque nós queremos florescer na tua presença. Nós queremos florescer no teu amor. Muitas vezes na sua vida existem algumas pausas, alguns esquecimentos, algumas impossibilidades. Mas se nós olhamos para Cristo, quando nós nos levantamos, nos erguemos mais fortes, mais sábios e certos de que sozinhos nós não conseguiríamos. Mas fortalecidos em Cristo, tudo é possível. Fortalecido em Cristo, tudo é possível. Por isso nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos. Fortalece-nos com a tua graça, com o teu amor. Fortalece-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos ficar de pé e ao olhar para trás, vermos que tu nos pegou no colo nos momentos mais difíceis. Obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande amor, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vitória. Tu és a vitória na nossa vida. Tu és a fortaleza na nossa vida. Enchei os corações dos fiéis com o fogo do vosso amor. Olha que forte essa oração do Espírito Santo, que muitas vezes nós vamos rezando ela mecanicamente. É o fogo do amor de Deus que acende as nossas almas, traz refrigério para o nosso interior. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será renovado. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito e nós transcenderemos. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito e nós vamos sair das nossas prostrações. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito e nós vamos ganhar sentido para as nossas vidas. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito. Nós vamos reacender a chama do amor. Envia, Senhor, o vosso Santo Espírito, nos tira da depressão, nos tira da síndrome do pânico, nos tira da baixa autoestima, nos tira, Senhor Jesus, pelo teu Santo Espírito, de todas as nossas falta de potencialidades. Nos tira, Senhor Jesus. Porque quando falta algo, é porque nós estamos distante de Ti. Então reaproxima-nos, Senhor Jesus. Reinflama-nos com o Teu fogo abrasador. E fazei de nós tudo renovado. Vidas transformadas. Para que nós possamos receber toda a alegria da pertença a Ti, Espírito Santo.
Reina em nós, Espírito Santo. Reina em nós, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renova o mundo que nós estamos hoje. Tanta violência, tanta ausência de paz. Porque os homens têm deixado as suas fraquezas, as suas limitações, as suas debilidades ganhar espaço nos seus corações. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, enchei a humanidade com o fogo do vosso amor. Enchei a humanidade, Espírito Santo, com o fogo abrasador do vosso amor. Envia, Espírito, sobre as nossas famílias um fogo abrasador. Enche-nos de paz, união, amor, ternura. Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo. Enche-nos com o teu amor, Espírito Santo. Xurie rabaralá, ie rabaralá, xurie baralá. Sem ti nada podemos fazer, Senhor Jesus. Sem ti nada podemos fazer. Para onde iremos, Senhor Jesus, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor Jesus, se só em ti encontramos a fé, a esperança, a caridade, a alegria? Para onde iremos, Senhor, se tu és o nosso shalom, a nossa paz? Para onde iremos? Pacifica-nos, Senhor Jesus. Pacifica-nos, Senhor Jesus. Que cada dor dos corações do homem, que foi transformada em ódio, em ausência de perdão, em ira, pela força da nossa oração, seja restaurado. E os homens possam voltar a viver em paz. Traz-nos, Senhor, para nós a alegria de sermos teus filhos. Filhinhos, amados, que nós possamos te chamar de Abá, Paizinho, Painho, Papai, Pai nosso, Pai nosso. E como filhos e filhas, eleitos, amados pelo Senhor, rezemos essa oração que nos une em um só corpo, onde a cabeça é o próprio Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Mãe, que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom a gente reservar esse momento para rezar, para escutar a voz do Senhor, para permitir que o fogo abrasador do Espírito Santo de Deus permeie a nossa alma e os nossos corações. Que alegria poder ter você aqui conosco nesta tarde. Eu quero te pedir para você compartilhar este momento de oração, convidar a outros irmãos e irmãs a vir estar conosco no Caminhos com Esther, aqui na nossa rede Smart de comunicação, na nossa grande família. Então vem estar aqui conosco, vem rezar conosco, vem dar continuidade a este momento formativo, para que nós possamos caminhar mais unidos na presença do Senhor. Eu quero deixar
aqui alguns abraços, algumas pessoas que têm sempre caminhado conosco aqui no Caminhos com Esté, a Gildete, o Antônio, a Alessandra, a Graciana, a Elaine, a minha mãe Verenice, a Neuciane. Um grande beijo no coração de vocês, o seu Antônio, o Murilo. É sempre bom ter a presença de vocês aqui conosco no Caminhos com Esté. Porque quando nós caminhamos juntos, nós somos muito mais fortes, nós somos muito mais felizes, porque nós entendemos que temos irmãos, sirineus enviados por Deus para nos dar suporte. Então vem caminhar conosco, seja um evangelizador da nossa rede Smart de comunicação, faça com que outras pessoas também sejam tocadas por este momento de oração. Então compartilhe, não cesse esse momento aqui, faça com que ele alcance, que ele ganhe voz em outros lugares. Hoje nós vamos continuar neste episódio falando sobre os temperamentos. Isso mesmo, quem lembra, né, do que nós partilhamos um pouco no episódio anterior, na semana passada? Nós falamos sobre o quê? Né? Esse temperamento que vem a atenuar esse sabor da nossa vida, o temperamento bem domado, bem equilibrado, como uma balança, né? Nós falamos do modelo da balança antiga, que são 2 pesos, 2 medidas, e nós falamos que a medida maior é o amor, onde nada pode estar em excesso, o sal não pode estar em excesso, o açúcar não pode estar em excesso, tudo no justo equilíbrio, no ponto certo, na dosagem certa, na pitada certa. Por isso nós precisamos sempre trabalhar as nossas potencialidades, lidar com as nossas debilidades, porque elas existem. As nossas fraquezas e os nossos limites não é algo que não está no nosso meio, existe. E nós precisamos trabalhar, mas conduzindo muito mais a um crescimento anterior, transcendendo, permitindo ser transformado, viver uma metamorfose. E aí, nós falamos um pouco na semana passada sobre o temperamento colérico e o temperamento sanguíneo. E pontuamos que neste episódio desta semana, nós vamos falar sobre o fleumático e o melancólico. Mas antes da gente adentrar nos temperamentos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o papel do avião? Sim, o avião. Aquele que a gente vê nos aeroportos. Qual é o papel, qual é a função do avião? Eu acredito que assim que eu fiz a pergunta, na mente de todos, eu arrisco dizer que disse a função do avião é voar. Né? E talvez você tenha pensado em dizer é transportar. Mas não é um transporte terrestre, é um transporte aéreo. Então, a função do avião é voar. Você que respondeu dessa forma, você está corretíssimo. Tem essa função. Mas aí eu te pergunto, se um avião estiver no pátio do aeroporto e se locomover sobre as rodas, ele deixa de ser avião? E aí você vai deixar de chamá-lo de avião e vai chamá-lo de carro? Ônibus? Caminhão? Moto? Ou o quê? Ele vai dar voltas e voltas no pátio e nós vamos continuar chamando de avião. Porém, a missão do avião não é fazer transporte terrestre. A missão do avião é voar. Esse é o papel do avião. Ele não deixa de ser avião
se ele der voltas, como eu falei no pátio. Mas ele deixa de viver a missão dele se ele não voa. E aí eu pergunto para você, qual a sua missão? Porque todos nós somos seres humanos. Vivendo ou não a nossa missão, somos seres humanos. Mas qual é a missão ao qual nós somos criados? Você já se perguntou? Qual o seu papel na sociedade? Qual o seu papel na sua família? Qual o seu papel no seu trabalho? Qual a sua principal missão? Pelo batismo, todos nós somos chamados filhos amados de Deus. E toda a humanidade, ela é chamada a uma vida de santidade. Nós temos a nossa missão pessoal, mas nós temos a nossa missão principal. Sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Então nós somos chamados a uma vida de santidade, meu irmão, minha irmã. Aonde nós vivemos as virtudes, aonde nós semeamos a paz, o amor, a alegria. E quando eu falo de vida de santidade, eu não estou falando de santos de altar. Eu estou falando de santidade nas coisas que nós fazemos. Porque santidade é viver o amor, é viver a renúncia da carne, dos prazeres mundanos e viver a vontade de Deus. E viver os propósitos de Deus. Então nós vamos entender que viver a santidade é renunciar a nós mesmos e permitir que a nossa vida evolua. Saiamos das nossas paralisias e o nosso olhar se alargue. O nosso olhar se alargue, ganhe uma proporção maior. São João da Cruz vai nos dizer o seguinte: alma, você não foi chamada a rastejar, voe. Vânia, João, Antônio, Maria, Alessandra, Graciana, Gildete, Verenice, você não foi chamada a rastejar, voe. Alce o livre voo dos filhos de Deus. Viva a sua missão. Semana passada a gente falou muito sobre Santo Agostinho, a frase dele: conhece-te, aceita-te, supera-te. E superar a nós mesmos é deixar de fazer aquilo que é vontade humana e fazer o que é vontade de Deus. E fazer o que é vontade de Deus, porque a vontade de Deus nos leva a transcender, nos leva a sair das nossas paralisias e dar passos na luz, dar passos firmes na fé, no amor, na esperança. Esse ano somos chamados a ser peregrinos de esperança. Como ser peregrinos de esperança? Como peregrinar? Como? Entendendo que nós temos uma missão. Quando nós falávamos na semana passada sobre o colérico e mencionamos Paulo, a gente falou da missão dele, da importância dele, de passar em cada uma das comunidades. Comunidade de Corintos,
Tessalonicenses, em Roma, Colossenses. Ele peregrinou, porque quando ele saiu da centralização em si mesmo, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua ira, e se deixou moldar pelo Espírito Santo de Deus. Nós clamamos aqui no início desse programa fortemente que o fogo abrasador do Espírito Santo venha sobre nós, vença em nós. E ele venceu em Paulo. E quando ele vence em Paulo, ele consegue sair de si e ir ao encontro do outro. E nos conhecermos nos leva a sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Por isso São João da Cruz nos diz: alma, você não foi chamada a rastejar, voe. Alma, você não foi chamada a rastejar, voe. Voe para longe. Como uma águia. Vá para bem perto de Deus. Longe da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua prepotência. E próximo de Deus. Nós entendemos que há céu e terra. E nós estamos aqui. Mas nós precisamos subir, nos elevar, nos aproximar de Deus. E para isso nós precisamos de mudanças de atitudes. Nós precisamos mudar. Parafraseando Viktor Frankl, né, que nós falamos na semana passada. Quando você perceber que não há possibilidades de mudar o meio, mude a você mesmo. Eu me lembro que quando eu tive um caminho de intimidade com Deus, que eu reclamava muito da situação que eu vivia dentro da minha casa, problemas de vício, do alcoolismo, desestrutura no lar familiar, e que eu reclamava com Deus de todo aquele meio que eu estava. Eu me lembro que na oração Deus me falou. Quem teve uma experiência comigo foi você, Vânia. Então você que precisa mudar. Então quem tem que mudar não é o seu marido. Quem tem que mudar não são os seus filhos. Quem tem que mudar não é o seu chefe. A cobrança que nós fazemos para o outro, de que ele precisa mudar, está errada. Nós que precisamos amadurecer. Nós que precisamos nos deixar ser transformados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós que precisamos deixar ser edificados pela presença do Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, não faz sentido. Não faz sentido. E quando nós falamos do temperamento sanguíneo, nós usamos o exemplo de Pedro. Nós vimos que Pedro, ele era prestativo, ele era simpático, comunicativo, mas ele era extremamente medroso, ao ponto de negar 3 vezes fazer parte dos apóstolos, para que ele não corresse o risco de, assim como Cristo, ser preso e crucificado. Mas esse mesmo Pedro que negou, esse mesmo Pedro que teve medo, quando ele tem esse encontro com Deus, quando o Espírito Santo transforma-o, ele vai sendo edificado e rompe com a barreira do medo. E quando nós falamos do sanguíneo, nós usamos a figura de Paulo, São Paulo apóstolo, que celebramos no dia 25 de janeiro a sua conversão. Você vê que a mudança radical de vida desse homem, nós celebramos o dia da conversão dele. Normalmente nós celebramos o dia do nascimento
ou da morte de um santo. Paulo, nós celebramos o dia da conversão, porque é o dia que ele morre para si e passa a viver para Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós somos transformados. Aí Paulo, que era completamente uma pessoa cheia de ira, de rancor, de ódio, se torna uma pessoa amável e determinada pelas coisas de Deus. Como nos ensina Santa Teresa de Ávila, Paulo tinha uma determinada determinação por Cristo. Na semana passada, você conseguiu se identificar com algum desses dois temperamentos? Sanguíneo ou colérico? Hoje nós vamos falar sobre o melancólico e o fleumático. E no próximo episódio, no dia 26 de fevereiro, nós vamos falar sobre testes de temperamento, para que nós possamos verdadeiramente descobrir qual é o nosso temperamento. Eu já sei, eu já fiz esse teste, eu conheço o meu temperamento, trabalho as minhas limitações, porque a gente precisa descobrir para que a gente possa transcender, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho. A gente falou semana passada, mas nesse caminho de conhecimento dos nossos temperamentos, a gente precisa repetir várias vezes. Né? E aí, falando do melancólico, nós vamos falar sobre Moisés. Quem foi Moisés nas Sagradas Escrituras? Porque nós estamos falando dos temperamentos à luz das Sagradas Escrituras. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi leal. Ele foi escolhido para guiar o povo de Deus, tirar o povo de Deus da prisão do Egito e levá-los, conduzi-los no caminho da terra prometida. Ele era gago. Gente, poucas pessoas sabem sobre essa particularidade de Moisés, né? Um líder de um povo gago. E às vezes você se prende a isso. Eu não falo bem, imagina que eu vou coordenar isso. Eu não consigo me expressar. Moisés era gago. Quando Deus chama, ele capacita. Então confia. Quando Deus chama, ele te capacita, ele te cumula de todos os dons e de todas as graças. Ele era uma pessoa pessimista, desconfiado, né? Porque ele não tinha muita segurança em si também. Mas quando ele entende a missão que Deus o confiou de liderar o povo até a terra prometida, tirando ele das mãos ferozes do faraó no Egito, ele se transforma numa pessoa decidida e dedicada. Dedicada a si? Não. Dedicada a Deus. Porque ele entende que ele precisa ter um temor a Deus muito maior diante daquela missão. E aí ele se decide. Se você quiser ler um pouco mais dos sinais de Deus na vida de Moisés, abra depois as Sagradas Escrituras, em Êxodo 4, do 1 ao 13. E lá tem muitos sinais desse chamado, dessa força do Espírito Santo na vida de Moisés, desse fogo abrasador. E há potencialidades do Moisés, ou melhor dizendo, do melancólico, né? Que é o que nós estamos vendo. Ele é leal. É uma pessoa muito estudiosa, dedicada aos estudos, é habilidoso, se compadece muito com a dor do outro, ele tem muita empatia com a vida do outro. Se identifica? Você é desse jeito? Você tem atenção? Você é dedicado? Você é prestativo? São muitas das habilidades, eu estou falando algumas das potencialidades de um melancólico.
mas tantas outras. Mas também nós temos fraquezas, limitações. Ele é um pouco retraído, tímido, muito crítico com as pessoas, inflexível em alguns momentos, tem que ser do jeito dele, acabou. Ele é um pouco confuso, às vezes, na sua forma de se expressar, preso aos seus limites e fraquezas. Por que que às vezes ele é muito crítico? Porque ele também é crítico consigo. Ele se cobra demais. Ele não se aceita muitas vezes. Há uma grande falta de aceitação aí no melancólico. Alguns santos vistos como melancólicos: São João, São Bernardo, São Luís Gonzaga, Santa Teresinha do Menino Jesus, tão conhecida e amada por nós, melancólica. Tanto que ela tratou uma depressão. E aqui fica um alerta para os melancólicos, porque eles são tendenciosos a uma vida depressiva. Justamente por causa dessa sua falta de aceitação, por essa dificuldade, às vezes, de estar com o outro, porque critica muito, é muito crítico. E aí tem essa dificuldade, acaba se retraindo mais. O melancólico, ele é muito introvertido. Ele não sabe muito se expressar em alguns momentos. Santa Teresa de Ávila diz o seguinte: o melancólico, ele não sabe acabar. É um homem das oportunidades perdidas. Gente, isso aqui é muito forte. Escuta mais uma vez. Santa Teresa de Ávila nos ensina que o melancólico, ele não sabe acabar. Ele é o homem das oportunidades perdidas. Quantas oportunidades muitas vezes você perde porque você começa e não termina? Começa e não termina. Começa e não termina. E aí a sua vida parece que não sai do lugar. Por quê? Porque você não termina. E se você se conhece, se você sabe qual é o seu temperamento, o que você trouxe de herança biológica, herdada, você trabalha isso. E aí você se torna uma pessoa melhor. Você transcende. Você traz sabor exato para a sua vida. Tudo no ponto certo. Tudo na medida certa. No livro de Santa Teresa de Ávila, na semana passada, eu indiquei o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Acho que algumas pessoas devem lembrar. Hoje eu quero indicar o livro de Santa Teresa de Ávila, Moradas do Castelo Interior, porque vai nos ajudar também a olhar para dentro de nós, e buscar olhar para dentro do castelo, o castelo que pertence a Cristo. Onde nós estamos morando? Como nós estamos vivendo? E é exatamente sobre isso que Santa Teresa de Ávila vai nos ensinar. E falando aqui de uma forma para o melancólico, na quarta morada, ela vai dizer o seguinte: acima de tudo, deve-se combater a sua indecisão e covardia, fazendo tomar resoluções firmes e lançar-se a grandes projetos com ânimo e otimismo. Eu vou repetir para você. Quarta morada do castelo interior. Melancólico, presta atenção. Acima de tudo, deve-se combater a sua indecisão e covardia, fazendo tomar resoluções firmes e lançar-se a grandes projetos com ânimo e otimismo. Ter uma determinada determinação. Na quarta morada, Santa Teresa vai falar muito sobre isso. Parece
ser redundante. Determinada, a determinação, sim, porque eu preciso me determinar a escolher o que é bom. Porque muitas vezes nós escolhemos as nossas vontades, nós permitimos nos paralisar e perdemos oportunidades. Perdemos muitas oportunidades. Então, qual é a dica que a gente pode deixar aqui para o melancólico? Saia do seu calabouço. Saia da sua estrutura criada para se proteger. Saia da sua redoma. Arrisque-se. Arrisque-se. A vida é apenas uma. E nós precisamos aprender a correr riscos. Na vida nós precisamos aprender a correr riscos. Claro que riscos que não vão comprometer o bem-estar da nossa vida e nem do outro. Mas se tem um projeto, se algo foi inspirado, se lance. Viva tempos novos. Faça da sua vida uma eterna novidade. E a eterna novidade é estar no colo do Senhor. É estar no colo do Senhor. É estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, tudo é restaurado. Tudo, tudo. Pela força do amor. É restaurado pela força do perdão. É restaurado pela força do pedir ajuda. Melancólico, você precisa pedir muitas vezes ajuda, que você tem essa dificuldade de se lançar, de se expor, de se aproximar do outro. Sair do seu mundinho fechado e se alargar mais e ver que existem oportunidades, pessoas e outras situações para você viver, para você enfrentar e superar. Superar. A palavra de ordem para o melancólico é: arrisque-se. Tenha coragem. Porque assim você será muito mais feliz. Muito mais feliz. E o fleumático? O que falar? Qual a figura das Sagradas Escrituras nós vamos comparar? Nós vamos falar que é um fleumático. Abraão. Abraão. Mas quem foi Abraão? Você saberia dizer? Ele é conhecido como o pai da fé, o pai de Isaac, do filho da promessa. Ele é calmo, cumpridor fiel dos desígnios do Senhor. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Abraão, sobre esse homem fleumático das Sagradas Escrituras? Leia Gênesis. Se você quiser perceber essa realidade desse fruto da promessa, dessa oferta de Isaac, vá lá em Gênesis 22, do 3 ao 8. Porque você vai ver esse sacrifício de Abraão por amor a Jesus Cristo. Por amor a Deus. Por confiar. Ele espera tanto tempo para ser pai. E quando ele tem a graça, Deus pede o seu filho em sacrifício. E ele não retém Isaac. Ele se prepara para devolver. Porque ele é uma pessoa desprendida de si. Algumas potencialidades do fleumático. Ele é calmo, discreto, prático, diplomata, conservador, eficiente, tem sentido prático da vida, é uma pessoa bem-humorada, um verdadeiro líder.
Mas diante de tantas qualidades, nós precisamos entender que somos humanos fleumáticos, né? E mesmo sendo tão rico em potencialidades, nós precisamos entender que tem coisas que nos paralisam. Algumas debilidades é uma pessoa egoísta, calculista, temeroso, desconfiado, indeciso e lento. Por isso também perde boas oportunidades por causa da sua lentidão para tomar decisões. Não gosta de penitências e nem de mortificações. Eita, as nossas sexta-feiras aí penitentes. Ele não gosta. Um santo que a gente pode colocar como fleumático São Tomás de Aquino. Mas aqui eu quero me deter ainda para os fleumáticos, porque a gente está falando hoje desses dois temperamentos, melancólico e fleumático, usando um pouco do livro Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa de Ávila. Na terceira morada, você vê que no melancólico a gente usou um exemplo lá da quarta morada. E a gente está falando da terceira morada. Na terceira morada, em casos mais agudos, converte-se em homens átonos, mortiços e vagos, completamente insensíveis às vezes, de ordem que poderia tirá-los da sua inércia. Há uma grande aridez, impotências e paralisias. Então a gente vai vendo aqui que ele se fecha no próprio mundo dele. Ele se fecha em si, ele se fecha nas suas coisas, naquilo que para ele é prazeroso, naquilo que para ele é bom. E muito crítico, calculista, indeciso, lento. Ele vai perdendo oportunidade de conhecer novas coisas, ter novas experiências, fazer novas amizades e não ficar só naquele dilema, ó vida, ó céus. Não. Precisamos potencializar a nossa vida. Nós nascemos para voar. É o que São João da Cruz nos fala. Lembra da frase que nós lemos no início? Alma, você não foi criada para rastejar. Voe. Voe. A borboleta, primeiro ela é largata. Quando ela entra no casulo dela, que ela faz uma reflexão de vida, que ela vive uma transformação interior, ela transcende e voa. Então nós somos chamados a voar. Nós somos chamados a sairmos de nós, a decidirmos pelas coisas do Senhor. Então a principal dica para um fleumático é saia da sua inércia. Busque acender no seu coração apático a labareda de um grande ideal. E também busque fazer penitências e mortificações. Sabe aquele sonho fleumático que você sempre teve e que você deixou lá na gaveta com um monte de coisa em cima que nem você sabe em qual gaveta você colocou? Pois é, está na hora de procurar. Está na hora de procurar. E sair dessas paralisias, dessa inércia, dessa prostração. E ir além do horizonte. Onde nós possamos nos encontrar
e encontrar a Deus. Que nós possamos nos encontrar e encontrar a Deus. É muito válido quando a gente faz esse caminho dos temperamentos, a gente se posicionando e entendendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos conosco e com o outro. Então qual é o seu temperamento? Dos que a gente foi, nesses 2 episódios, né, do que a gente foi falando, que a gente foi tratando. Você é um colérico? Como Paulo? Você é um sanguíneo? Como Pedro? Você é um melancólico? Como Moisés? Você é um fleumático? Como Abraão? Qual é o seu temperamento? Com qual desses você se identificou mais? Mas não pare apenas nas potencialidades, porque às vezes a gente vai vivendo um engano também. Eu acho que eu sou colérico por causa que ele é um grande líder. Ele é comunicativo. Olhe também as suas fraquezas. Porque são muito mais elas que muitas vezes o outro vê e que nos paralisam de sair da posição que nós estamos hoje. E aí nós continuamos rastejando e não vivemos a nossa missão de sermos santos. Cuidado, avião. Você não foi criado para dar voltas no quarteirão, para dar voltas no pátio. Você foi criado para voar. Voar. Mas para você voar, conhece-te, aceita-te e supera-te, como nos ensina Santo Agostinho. Quando você percebe que o meio que você está, ele é destrutivo, como era o meio que Viktor Franklin viveu no campo de concentração nazista, às vezes não é tão radical como foi para ele ali, mas é doloroso para você. Cada um tem o seu próprio campo de concentração, o seu horizonte de dor. Mas que você não se paralisa nele. E você trabalha as suas potencialidades. Então, conhecer o seu temperamento é justamente para ativar em nós as nossas virtudes. E ativando em nós as nossas virtudes, nós crescemos nas virtudes e regredimos nas nossas limitações e paralisias. Naquilo que nos rouba a graça, naquilo que nos rouba de Deus. Então, que nós possamos crescer na presença de Deus. Que nós possamos nos deixar transformar na presença de Deus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre teste de temperamento. Então, eu peço que, se você não assistiu o episódio anterior, que nós falamos sobre temperamento sanguíneo e colérico, você possa assistir. Se você quiser também repetir, às vezes você não pegou desde o início esse episódio, assista desde o início, entenda o temperamento melancólico, o temperamento fleumático. Porque na próxima semana, no dia 26, nós vamos falar do temperamento principal, que é o preponderante no ser humano, e o temperamento secundário, onde também nós temos algumas ações, porque às vezes você vai ficar confuso e dizer, eu me identifiquei um pouquinho com sanguíneo e com fleumático. Eu me identifiquei um pouco com colérico e com sanguíneo. E assim vai. Mas é porque você tem aquele que é o principal e tem aquele que é o secundário. E que juntos
eles vão determinar os seus comportamentos e as suas atitudes. Mas eu posso ser melhor. Eu posso transcender. Eu posso mudar de vida. Saulo que vira Paulo e transforma a sua vida, o meio que está, e alcança até as nossas vidas de hoje. Qual o legado que você está deixando? Se as pessoas perguntarem quem é você para um conhecido seu, qual seria a resposta? Então nós precisamos ver qual é o legado que a gente está deixando nessa humanidade. E para a gente entender esse legado, a gente precisa se conhecer mais. Viktor Frankl, ele poderia ter morrido naquele campo de concentração e não feito história. Mas ele sobreviveu como poucos ao campo de concentração e ainda se transformou no pai da logoterapia, trabalhando no ser humano o sentido da vida. Então, nos conhecermos faz com que nós cresçamos no sentido da vida, no sentido da nossa existência, na nossa missão. Eu falei no início da nossa missão principal, que é ser santo. Mas dentro desse caminho de santidade, nós temos missões confiadas a nós. E como nós estamos vivendo essas missões? Alma, você não foi feito para rastejar. Voe. Voe. Vá além. Nós fomos criados para ir além. Além do horizonte, além de tudo. Nós fomos criados. Então viva esse tempo novo. Porque todos os dias é um presente. Então todos os dias temos a oportunidade de viver um tempo novo. Às vezes nós vamos criando datas para sermos melhores. A partir do dia 31 de dezembro, eu vou ser diferente. Aí a gente já mudou o ano. 2025 já chegou. A gente já tá no mês de fevereiro. E você tá esperando de novo 31 de dezembro para mudar. Deixa eu te contar uma novidade. Todo ano tem 31 de dezembro. Mas você não sabe se todo ano você vai conseguir chegar a esta data. Então o que você tem é hoje. O presente, a dádiva de viver uma vida diferente é hoje. É o agora. A transformação precisa acontecer desde hoje. O caminho de conversão é diário. O desejo de santidade precisa ser constante para que as nossas vidas sejam transformadas. Peça a Deus esta graça. Esta graça de ser transformado, de ser transformada pelo amor de Deus. Esse amor que transcende, esse amor que é sem igual e sem medidas para nós. Sim, Senhor Jesus, vem sobre nós e nos ensina a equilibrar as nossas vidas pelo amor. Porque o amor tudo pode. O amor tudo realiza em nós. Edifica as nossas vidas. Transforma a nossa alma. Não ficamos presos na ausência do perdão, na ausência da misericórdia para com o nosso irmão.
Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste o é. Porque Deus, Ele é todo misericórdia para nós. Ele é todo amor para nós. Ele é paciente. Na semana passada, quando nós estávamos falando sobre os temperamentos sanguíneo e colérico, teve uma das mulheres que estavam participando que falou que ela era impaciente, que ela é colérica. E é próprio de um colérico ser impaciente. Mas eu não posso ficar preso de jeito nenhum às minhas debilidades. Eu preciso viver o amor. O amor de transcendência. O amor que edifica as nossas vidas. E para isso, a gente já vai caminhando para o final desse episódio. Quero ler para vocês Coríntios 13, do 1 ao 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada adiantaria. A caridade é paciente. A caridade é prestativa. Não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão. Quantas línguas cessarão. Quanta ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos no espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece fé, esperança e caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seja qual for o seu temperamento, sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Independente de qualquer um deles, nós somos convidados a um caminho de transformação. Essa transformação começa de dentro para fora. E transformando os nossos corações, nós passamos a transformar as nossas vidas e ser agente de transformador da vida dos nossos irmãos. Como São João da Cruz nos ensina, alma, você não foi feita para rastejar, voe. A missão do avião não é ficar dando voltas, é voar e transportar as pessoas
para o seu destino final. A missão de um cristão é voar para próximo de Deus e assim se transformar em agente condutor de vidas para o reino dos céus. Transforme o seu interior, transforme as suas atitudes pela força inflamadora do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, permita-se ser edificado pelo Espírito Santo, inflamado pela presença dele. E fazer a mesma coisa com cada irmão e cada irmã que Deus lhe confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação nesta tarde no Caminhos com Esther. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, te edifique sempre, para que a sua vida e de todos aqueles que Ele te confia possa cada vez mais ser transformada. Compartilhe este momento do Caminhos com Esther. Nós estamos no 2º episódio, onde nesse episódio nós falamos sobre o temperamento fleumático e melancólico. O 2º episódio que fala sobre temperamentos. Nós tivemos uma formação anterior que falou sobre o colérico e o sanguíneo. Então compartilhe com outras pessoas para que nós possamos nos conhecer. Conhece-te, aceite-te e supere-te. E assim seremos pessoas que resgatam em nós o sentido da vida e resgatam em outras pessoas também o sentido de viver. Eu espero você aqui na próxima semana, neste mesmo horário, na Rede Smart de Comunicação, para participar do Caminho com Esther. Caminha conosco, porque quando nós caminhamos juntos, nós somos muito mais fortes. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até semana que vem nós faremos o teste sobre temperamentos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Foi bom estar com você.